Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos então para mais uma reflexão. Vou falar mais uma parábola hoje, trabalhar mais uma parábola. A gente vem nessa sequência trabalhando algumas parábolas que estão me baseando neste livro aqui, Parábolas de Jesus, à luz da doutrina espírita, uma organização de vários autores, mas quem organizou foi Rafael Papa. Muito interessante esse livro, várias parábolas e cada autor traz a sua reflexão e de formas até bem diferentes que eu estou gostando bastante. E eu espero que vocês também. Então, para iniciarmos, vamos rogar a Deus, pedir ao Mestre Jesus que nos ampare, que nos proteja, que nos abençoe. Que Jesus possa enviar suas luzes de amor, de paz, de harmonia a cada lar nosso, a cada lar de um ser humano deste planeta Terra. A cada local que um ser humano estiver, ele possa receber essa luz de Deus e a luz de Jesus. Que os bons espíritos amigos estejam conosco, como sempre estão. Mais uma vez, abençoando e protegendo nosso lar, a nós e os nossos familiares. Que assim seja. Muito bem. A parábola de hoje é a parábola do juiz Nico e a viúva. Quem traz a reflexão para nós é Jussara Goretti. Então, eu vou ler aqui pequeno trechinho da parábola. Contou-lhes ainda uma parábola para mostrar a necessidade de orar sempre, sem jamais esmorecer. Havia numa cidade um juiz que não temia a Deus e não tinha consideração para com os homens. Nessa mesma cidade existia uma viúva que vinha a ele dizendo: Faz-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo ele se recusou. Depois pensou consigo mesmo: Embora eu não tema a Deus, nem respeite os homens, contudo, já que essa viúva está me dando fastio, vou fazer-lhe justiça, para que não venha por fim esbofetear-me. E o Senhor acrescentou: Escutai o que diz esse juízo iníquo. E Deus não faria justiça a seus eleitos que clamam a Ele dia e noite, mesmo que os faça esperar? Digo-vos que lhes fará justiça muito em breve. Mas quando o Filho do Homem voltar, encontrará a fé sobre a terra? É uma parábola que até encerra com uma pergunta. Será que temos fé o suficiente? Deus vai encontrar esta fé em todos nós? Então, essa parábola vai falar muito sobre esta é, força, esta fé que a gente precisa manter o tempo todo conosco, e nos questiona essa reflexão se temos esta fé. Então, ela vai nos advertir, esta parábola, a jamais perdermos a esperança, a fé, eh, não esquecer que nós seremos atendidos às nossas súplicas a Deus. Mas nem sempre as súplicas, os pedidos, virão da forma como a gente quer. Mas vem do jeito que Deus acha que é o melhor para cada um de nós. Vem, de acordo com a necessidade do nosso aprendizado. Então, mesmo que eu não sei se serei atendida nesse pedido, cabe a esperança. Roguemos, pedimos ajuda, vamos em busca na perseverança daquilo que a gente quer. Essa viúva não esmoreceu, ela ficou no pé do juiz até ela conseguir. E aí, a Jussara, aqui no nosso texto, vem refletir, trazendo o momento histórico daquela época, que era muito comum as meninas muito novinhas, 13, 14 anos, se casarem, e normalmente casando com um homem bem mais velho. E aí, consequentemente, ficavam viúva muito cedo. E naquelas circunstâncias, naquela época, aquele momento histórico, é, muitas vezes essas pequenas viúvas ficavam com as dívidas desses homens e elas precisavam recorrer à justiça para pedir misericórdia, pedir ajuda, porque ela não ia dar conta de pagar, cumprir aquela dívida. Que quem trazia os proventos para a família era o homem, normalmente, né? E neste caso dessa parábola, a viúva não vai a um tribunal.
Ela vai procurar um juiz pessoalmente, no particular, pedindo, implorando a ajuda. E o juiz atende a súplica dela. Mas vocês viram que ele atende com medo de que ela esbofeteie ele, que ela brigue com ele, qualquer coisa do tipo? Porque ele fala que ele não respeita os homens e ele não teme a Deus. E a mulher ganha ele no cansaço, ganha ele de insistência. Então, é exatamente esse a reflexão maior dessa parábola. Essa insistência nossa, essa perseverança nossa ao orarmos, ao pedir a Deus, ao rogar as nossas súplicas. A gente tem tido essa fé o suficiente, essa perseverança de que o melhor virá, e a gente não pode esquecer que a gente tem que pedir. A gente precisa pedir. O próprio Pai Nosso é pedido, é agradecimento e é louvor. Então, nós precisamos pedir, rogar a Deus eh, todas as coisas que a gente precisa ou que a gente queira. E temos que ter perseverança, fé que vai ser atendido. Só que pode ser um pedido atendido não da forma como a gente gostaria. Mas a fé vai nos reportar que, bom, se foi assim que aconteceu, é porque era para ser assim. É o que eu vou ganhar como aprendizado, é o que é melhor para a minha própria evolução. É claro que na hora das nossas dificuldades é muito difícil a gente pensar dessa forma, né? A gente não vai, ai, eu recebi isso porque eu mereço isso. Nem sempre a gente acha, a gente fala que a gente foi injusto, né? Mas a gente precisa pensar que o que vem é exatamente o que a gente precisa, é de acordo com o que a gente está precisando aprender. E aí, ela lembra nessa reflexão a frase que a gente conhece de Jesus, que tem muitas passagens bíblicas. A cada um será dado segundo suas obras. Então, nós precisamos perseverar, ficar nessa súplica, orando e pedindo. Podemos ficar, mas cada um receberá de acordo com as suas próprias obras. E a gente não pode esquecer da valorização da prece. A gente sabe que os nossos pensamentos são conectados com o plano maior, com os espíritos amigos, através do fluido cósmico universal. E, esses pensamentos vão até eles, então, quando pensamos, chegam essas conexões. Mas é importantíssimo a gente se conectar. Acima de tudo, se conectar. Então, por intermédio desses bons espíritos, o que que pode vir nos ajudar? Pode ser que o nosso pedido não seja atendido, não é? Mas vai vir uma ajuda de nos ajudar a passar com resignação, um consolo, uma intuição de como a gente pode resolver, um, uma sopradinha de umas palavras amigas que podem nos confortar. Com certeza nos confortará. Então, o Espiritismo nos ajuda tremendamente a entender essa ação da prece, como explica essa transmissão da forma de pensamento. E ele vai lembrar que esse esforço conjunto na busca de encontrar aquilo que a gente precisa faz parte da nossa evolução. O Espiritismo traz a reflexão sobre a nossa reforma íntima, o que a gente precisa se modificar, alterar em nós mesmos para o nosso próprio melhoramento espiritual e, quem sabe, o melhoramento até enquanto ser encarnado aqui no plano material. E ela lembra que não podemos estar com o coração cheio de ódio, cheio de mágoa, cheio de rancor, que a gente precisa estar com os corações puros para receber as benesses, as ajudas do plano maior. Então, Jesus vai nos amparar, Deus vai nos amparar, a equipe espiritual está sempre conosco. Claro, nós aqui temos que fazer essa conexão. Se a gente se desconectar deles, eles não vão poder nos ajudar. Tem o nosso livre-arbítrio de movimento da que a gente queira fazer. Então, encerrando já nossa reflexão, eu vou ler o último parágrafo da reflexão da Jussara Goretti, que eu achei extremamente importante. Estamos aqui de passagem e as vicissitudes, as injustiças dessa vida são circunstâncias que devem ser suportadas e superadas com paciência e aprendizado.
Mantenhamo-nos firmes nos propósitos de vencermos as nossas dificuldades, colocando em prática os ensinamentos do Mestre Jesus. Oremos com confiança, pratiquemos a caridade, sejamos cada dia melhores e tenhamos a certeza que as bênçãos do Pai já estão conosco, esperando-nos as solicitações para nos atender. Então, eles sempre estão conosco, só esperando e aguardando que nós façamos esta conexão, que nós tenhamos a fé nessa equipe, a fé em Jesus, em Deus e perseverar, que o melhor será dado a cada um e a cada um será dado segundo as suas obras. Então, fiquem todos com Deus, tenham uma ótima semana, que Jesus proteja a todos, que assim seja. Nesse instante, peço que elevemos o nosso pensamento ao mais alto, nos conectando com todos aqueles que vêm até nós em nome de Jesus. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade. E ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber da fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos, de alguma sorte, merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja.